Eu nunca fui do tipo que acredita em lendas, principalmente aquelas que envolvem milagres, maldições ou fenômenos que desafiam a lógica. Sempre fui racional, direto, um homem de números, mapas e estradas. Mas tudo mudou na noite em que encontrei um lugar que não devia existir. Um distrito isolado, esquecido nos fundos da serra, que não aparece em mapa algum, nem nos antigos, nem nos mais recentes. Um lugar onde, segundo moradores da região, ninguém envelhece. E onde, uma vez que você entra, talvez nunca mais consiga sair. Meu nome é Rodrigo. Trabalho há anos como representante comercial, viajando por cidades pequenas do interior, visitando clientes, fazendo demonstrações de produtos e dirigindo por horas e horas sem parar. Eu conheço estradas que a maioria das pessoas sequer sabe que existem. Sei onde estão os melhores atalhos, onde as curvas são fechadas, onde tem radar, onde moram aqueles cachorros que sempre correm atrás dos carros. Nada disso me assusta. Mas naquela noite, tudo o que eu pensava saber foi desmontado diante dos meus olhos. Eu estava retornando de uma rota no sul de Minas, cansado depois de 3 dias dirigindo e entregando mercadorias. Meu plano era dormir na cidade de Monte Verde e voltar cedo para casa. Mas um cliente me ligou pedindo que eu buscasse um documento esquecido numa vila rural alguns quilômetros adentro da serra. Ele insistiu tanto, disse que era urgente, que poderia custar uma venda grande, e como eu precisava do dinheiro, aceitei. Cheguei à cidade base por volta das 19h40. O céu já estava escuro, com nuvens baixas que cobriam a lua. Parei no posto para pedir informações sobre o tal distrito onde eu precisava pegar o documento. O frentista, um rapaz jovem, franzino, com sotaque carregado, olhou para mim como se eu tivesse falado algo errado. "Você vai lá agora?" Ele perguntou, apertando os olhos. "Se der tempo, sim." "Fica a quanto daqui?" "O senhor quer mesmo ir? Sozinho? Essa hora?" Eu ri. Aquilo parecia exagero. Estrada rural sempre deixa o povo com medo. "É perigoso?" Perguntei, achando que ele mencionaria assaltos, animais, mata fechada. "Não," ele respondeu, mas a voz tremia. "Não é perigoso, é que é estranho." Ele olhou para trás, como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo. "O pessoal daqui fala que lá ninguém envelhece. Ninguém muda. Nada muda. Nunca." Eu ri de novo. Era óbvio que era só superstição local. Como assim ninguém envelhece? Os moradores que vieram de lá, há décadas, continuam iguais. Igualzinhos. Nunca mudaram. Quando ele disse isso, a forma como sua voz tremeu fez meu estômago gelar um pouco. Mas aquilo não fazia sentido. Eu agradeci, paguei e segui viagem. A estrada que levava ao distrito era estreita e sinuosa, margeada por árvores altas que bloqueavam boa parte da luz dos faróis. Depois de uns 15 minutos dirigindo, percebi algo que começou a me incomodar: não havia placas. Nenhuma. Nem de trânsito, nem indicando distância, nada. Era como se aquela estrada sequer fosse reconhecida como oficial. O GPS também não ajudava. Travava, recalculava, mostrava que eu estava fora da rota o tempo todo. Mas eu continuei seguindo a via principal, sem entrar em atalhos. A certa altura, a estrada ficou tão escura que parecia que eu dirigia dentro de um túnel de árvores. O ar ficou mais frio, abafado, quase pesado. E então, depois de uma curva apertada, eu vi luzes. Luzes amareladas, imóveis, inabaláveis, acesas como lamparinas antigas. A neblina começou a se dissipar lentamente, revelando um pequeno distrito, com casas de madeira impecáveis, janelas adornadas com cortinas floridas e ruas de pedra que pareciam ter sido construídas naquela mesma noite. Não havia sujeira, não havia desgaste, não havia rachaduras. Era como se alguém tivesse acabado de montar aquele lugar. Estacionei devagar, sentindo meu coração bater mais forte a cada segundo. O silêncio era profundo, absoluto, quase ensurdecedor. Eu abri a porta do carro e percebi imediatamente algo estranho: o ar ali dentro era diferente. Mais quente, mais denso,
quase artificial. Como se eu tivesse entrado em outro ambiente, outro clima, outra realidade. A primeira coisa que notei foram as pessoas. Elas estavam nas ruas, algumas sentadas nas varandas, outras encostadas nas paredes, conversando baixinho. Mas quando me viram, todas pararam. Todas. Como se alguém tivesse apertado um botão de pausa. E então, lentamente, cada uma virou a cabeça na minha direção. Em silêncio. Eu não sei explicar exatamente o que senti. Era como se eu estivesse diante de bonecos vivos. Eram humanos, sim. Mas algo neles estava errado. Muito errado. Seus rostos eram lisos demais. Seus olhos, profundos demais. Suas expressões, imóveis demais. E havia o detalhe que me deixou arrepiado por completo. Nenhum deles parecia ter idade. Nenhum. Eu via mulheres de rosto jovem com cabelo completamente branco. Homens com barba grisalha e pele de adolescente. Crianças com olhar adulto, sério, profundo. Era como se o tempo tivesse misturado todas as idades, preso todas no mesmo ponto e embaralhado tudo de forma invisível. Eu cumprimentei com a mão. Ninguém respondeu. O cliente tinha me dito o nome do homem que guardava o documento, Elias. Um morador antigo do distrito. Olhei ao redor e percebi que todos pareciam saber por que eu estava ali. Um deles, um homem alto, magro, usando suspensórios, fez um gesto curto para que eu o seguisse. Eu hesitei, mas o segui. Enquanto caminhava atrás dele pelas ruas impecáveis e silenciosas, algo começou a me incomodar profundamente. Todos ali andavam da mesma forma. Passos lentos. Precisos. Idênticos. Ninguém arrastava o pé. Ninguém tropeçava. Ninguém variava o ritmo. Era um sincronismo assustador. O homem magro me levou até uma casa maior, com janelas arredondadas e portas duplas. Antes de bater, ele olhou para mim com olhos escuros demais e disse, pela primeira vez: aqui, ninguém envelhece. Eu senti minha espinha gelar. Ele então bateu 2 vezes na madeira. A porta abriu imediatamente. Um homem baixo, com aparência de uns 40 anos, mas com cabelos completamente brancos, me olhou de cima a baixo. Rodrigo? Ele perguntou. Sim. Elias? Ele sorriu. Um sorriso perfeito demais. Liso demais. Largo demais. Entre. Eu entrei. A casa era impecável. Móveis polidos, paredes limpas, cheiro de madeira fresca. Não havia poeira. Não havia desgaste. Nada parecia usado. Ele me entregou um envelope pardo, o documento que meu cliente tanto precisava. Mas antes que eu pudesse agradecer e ir embora, ele segurou meu pulso. Com força surpreendente. Você não deve ficar, ele disse, aproximando o rosto. Ninguém deve. Minha garganta secou. O que isso significa? Ele me puxou para mais perto, como se alguém estivesse ouvindo. Eles não deixam pessoas de fora saírem, se elas ficarem até o amanhecer. Meu corpo gelou. Quem são eles? Perguntei. Ele olhou para a porta. Eles. Eu virei o rosto devagar. Havia 3 pessoas paradas ali. 3 moradores. Observando. Em silêncio absoluto. Seus olhos eram profundos, opacos, como se não refletissem luz. Eles não piscaram. Não se moveram. E nenhum deles tinha sombra. Eu senti tudo dentro de mim se despedaçar. Elias me empurrou pela porta dos fundos, falando rápido. Vá agora. Antes que percebam. Siga pela rua principal. Não olhe para trás. Nunca olhe para trás. Eu corri. Mas os moradores começaram a seguir. Não correndo. Não andando rápido. Apenas caminhando. Naquele mesmo ritmo sincronizado, lento, constante. Sempre olhando para mim. Sempre sorrindo. Quanto mais eu corria, mais próximo parecia o som dos passos deles.
Um som leve, rítmico, mas que parecia preencher toda a rua. Eu cheguei ao carro, destravei desesperadamente, entrei e bati à porta. Liguei o motor na primeira tentativa. Mas quando olhei pelo para-brisa, meu coração quase parou. O distrito estava diferente. As casas tinham mudado de posição. A rua não era mais a mesma. Era como se o próprio lugar estivesse se reorganizando para me impedir de sair. Eu acelerei pela primeira rua que vi. Mas ela se dobrava sobre si mesma, me levando de volta ao centro do distrito. Tentei outra rua. Mesma coisa. Era como um labirinto vivo. E então ouvi a voz. Não sei de onde veio. Talvez de dentro do carro. Talvez de dentro de mim. Aqui, ninguém envelhece. As luzes do distrito começaram a piscar. Um zumbido profundo surgiu, vindo de todos os lados. As pessoas começaram a se aproximar mais rápido, ainda sem correr, ainda sem piscar. Eu comecei a buzinar, gritar, rezar, acelerar sem direção. E então, do nada, vi algo, um pequeno arco entre duas construções. Um pedaço de estrada de terra além dele. Como se fosse a única saída. Acelerei com tudo. Quando passei pelo arco, tudo ficou branco. Depois ficou preto. Quando acordei, já estava na estrada principal, a cerca de 3 quilômetros do distrito. Meu carro estava parado, motor ligado, como se eu tivesse acabado de chegar ali. Eu dei um grito tão forte que minha garganta ardeu. Eu estava livre. Ou pelo menos achava que estava. Porque, quando cheguei ao hotel naquela noite e olhei no espelho, meu rosto parecia diferente. Mais liso. Mais uniforme. Como se parte de mim tivesse parado no tempo. E às vezes, eu acho que vejo meu reflexo sorrir antes de mim. Se você conhece histórias de lugares onde o tempo parece parar, distritos afastados que surgem do nada, pessoas que nunca envelhecem ou desaparecem sem motivo, compartilhe sua história nos comentários. Talvez, juntos, consigamos entender o que existe nesses lugares esquecidos. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais relatos sombrios. O Brasil guarda segredos demais, e alguns deles ainda estão esperando por quem ousa entrar onde não deveria.